Estamos voltando, gente, devagarzinho. O vídeo da Juju travou, mas ela tá voltando aí. Só porque o papo tava bom. Só porque o papo estava bom, Juju travou. Juju tá voltando. Opa, voltei! Travou aqui, Anderson. O que aconteceu? Me ouvem? Tá ouvindo legal agora? E aí? Tá ouvindo legal agora? Eu ouço. Então, beleza. A gente Pra parou. você, será que pra galera também tá ok? A Fala galera vai aí, falando gente, aí. não tá? Vai avisando a gente aí. A gente parou É, na senão eu vou falando aqui, daqui a pouco eu tô falando sozinho. Ah, não, eles não deixam tu falar sozinha, não. Eles estão mandando um monte de pergunta aqui já. A gente parou na parte da questão das pessoas acharem, de se colocarem, né, no lugar do outro, em questão de procurar uma psicóloga, e em questão também do preconceito, né? De achar, é Sim. frescura, aí é frescura. E principalmente para uma mãe, principalmente quando é mãe de primeira viagem, né? Que tem aquelas Uhum, senhoras mais velhas que tem 4, 5, 6 filhos, fala, mas daí é preguiça, isso daí é frescura, mas na maioria das uhum. vezes não é, né? E se não tratar, depois gera uma questão maior e até mesmo questão de suicídio também. É um perigo, né? Tanto o suicídio materno quanto o infanticídio. É Exatamente. triste, né, Anderson? Mas quando a gente ouve, por exemplo, na TV, quando a gente vê casos, vê reportagens aí na mídia, na internet, sobre mulheres que jogaram os filhos no lixo, sobre mulheres que realmente mataram as crianças, os filhos, os bebês, né? A gente fica, às vezes, chocado, horrorizado, mas tem muito sofrimento atrás dessa mulher, assim, tem muito sofrimento na vida dela, com certeza. É, não existe nada que justifique isso conscientemente, sabe? A maioria desses casos é de ordem patológica. É uma Sim. doença, essa mulher está sofrendo, essa mulher precisa ser tratada, essa mulher precisa de apoio, sabe? Mas o que a gente vê muito é julgamento, né? Apontamento de dedos. Então a Isso é gente uma pode questão. evitar que muitas coisas drásticas aconteçam, né? É claro que assim, a maioria dos casos não chegam a esse ponto, realmente não chegam nesse ponto, mas o quanto de crianças que são negligenciadas, que crescem com problemas de desenvolvimento por causa desse início da vida que não foi tratado, onde a mulher não foi vista, não foi validada nos seus sentimentos, nas suas ações, sabe? Ela não teve uma rede de apoio, né? Então, o Exatamente. negócio é sério, o negócio é muito mais embaixo, o buraco é mais E nessa embaixo. questão assim, como um exemplo, hoje eu sou casado, né? Casado, bem casado, graças a Deus. Deu uma sorte danada, Ju. Como é que eu faria, em questão, um exemplo, se minha esposa passasse por uma questão, como que eu faria para ajudar ela dentro de casa nessa questão? Que muitas vezes a ajuda que a pessoa tem, principalmente a mulher, não é só na sessão com a psicóloga, né? Dentro de casa, com a pessoa que ela mora, com o companheiro, com a família, ela tem que ter um apoio maior também, que muitas das vezes na maioria dos casos, depende da própria psicóloga que já acompanha a mulher, para poder dar um direcionamento para um companheiro em casa, saber como tratar e como cuidar, porque provavelmente essa pessoa deve ter pequenos surtos dentro de casa também. E como lidar com isso dentro de casa. Sim, depende do tipo de patologia que a gente está falando, né, Anderson? Se é uma depressão, é dar apoio, é incentivar, encorajar essa mulher a maternar, sabe? Ser a segurança, ser esse respaldo emocional que ela necessita ali.
né? Incentivá-la realmente a maternar, a estar perto do filho, respeitar essa mulher, se ela deseja continuar amamentando, vamos incentivar. E se ela não deseja, vamos buscar outras alternativas, né? Mas esse homem vai ter que estar muito atento, né? Porque os julgamentos, as críticas, isso tudo que a gente falou que as mulheres sofrem, isso vamos abolir já, né? E se possível, expandir essa rede de apoio. Então, de repente, ali esse companheiro também está sobrecarregado. Ele também vai precisar de alguns atendimentos ali para ele falar das dores dele, porque o pai também deprime, né? A gente pensa que não, que é só depressão pós-parto materna, mas o pai também pode entrar nesse ciclo. E às vezes, assim, isso acontece logo após a depressão materna, né? É comum casais que, por exemplo, quando a mulher começa a melhorar, o homem começa a Entra. adoecer. Porque ele também viveu toda essa dor, ele viveu essa tensão, né? Então, é muito importante que o casal ele ganhe ali uma força interior no sentido de um amparar o outro, né? Para que juntos eles consigam se fortalecer como casal, como pessoa, para criar essa pessoa que veio ao mundo, né? Para aprender a conviver com esse novo outro que chegou na vida deles, que não é fácil, né? Não é Então a fácil. gente desmistifica uma série de coisas também. Porque psicólogo não é só coisa de gente louca, muito pelo contrário, é coisa de gente que não quer ficar louco, é coisa de gente que quer se cuidar e não é coisa de gente mal resolvida, né? É pelo contrário, você quer ficar bem resolvido, porque senão você não ia lá, né? Se você quisesse continuar ali com seus problemas, é muito mais fácil. Aí a gente precisa As ir, né? As pessoas têm esse preconceito ainda, dizendo que quem vai atrás de psicólogo é porque tá doido, né? E na maioria dos casos, e a realidade realmente não é essa, né? A gente que trabalha um pouco na frente de tudo isso, a gente vê que realmente as pessoas que vão procurar, as pessoas não são doidos ou têm um parafuso a menos. As pessoas querem ir para não ficarem com parafuso a menos, dizendo assim, né? Querem ir para ficarem bem. Exato. Até porque as pessoas que vão procurar, elas dão suporte para outras pessoas também. Então, algumas pessoas dependem delas. Então, elas têm que estar bem para o suporte que elas passam também ser um bom suporte, né? Para que tenham isso. Exatamente, Anderson, é isso mesmo. E é esse o lugar da mãe, né? Veja, antes mesmo dela de fato ter o seu filho, né? Ali já na gestação, ela é o suporte, ela é a morada desse filho. Ela é a Exatamente. morada, ela é a primeira casinha do filho dela. Então, por isso que ela tem que procurar estar bem, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, é qualidade de vida com menos estresse, com menos ansiedade, com mais alegria, com mais leveza, com respeito, com descanso, sabe? É isso que a gestante vai precisar, né? Agora, quando a gente fala de casos extremos, que você tinha falado nessa questão aí de como que o companheiro ajuda, por exemplo, de uma Isso. psicose puerperal, são raros os casos, né? Em relação à depressão, uma a cada 4 mulheres apresentam sintomas depressivos no período do perinatal, antes, durante e depois do parto-nascimento. Então, uma a cada 4 apresentam sintomas depressivos, né? A gente está falando que 25% é uma porcentagem relativamente alta. A psicose puerperal, não, ela é muito mais rara, né? Dentro ali de milhares de casos, alguns acabam se cronificando e aí diagnostica a psicose puerperal, que é quando a mulher ela cinge da realidade. Ela já tá achando que o filho dela é um travesseiro, sabe? Ela pode se achar, de repente, a Xuxa, né? Não, Chega realmente, nesse ela já nível, não tá, ela tá fora da casinha, Anderson. Pensa assim, ela tá fora da casinha. E aí, o que que acontece? Nesses casos, a mulher não pode ficar sozinha de jeito nenhum. E ela também não pode entrar de imediato com a psicoterapia para atendimento psicológico. Ela primeiro vai medicada. Ela vai precisar voltar a si, né? Na sua realidade. Algumas precisam, inclusive, de internação, né? Então, de quem que a gente vai tratar? A gente vai tratar desse homem que tá ali morrendo com essa mulher. A mulher dele tá ficando maluca.
e o filho precisa de cuidados, não deixa de ser um recém-nascido que demanda, ou um bebê maior, mas que de qualquer maneira demanda, precisa se desenvolver, né? A gente vai cuidar muitas vezes de uma avó, né? Então, a psicologia perinatal não é só para a mãe, não é só para a mulher, né? Às vezes ela é para o casal, às vezes ela é para a família, às vezes ela é para a rede de apoio, né? Então, para você ver como que a gente pode articular meios de fazer um nascimento muito mais gentil, né? Uma chegada nesse mundo muito mais gentil. Porque quando a gente trata da mãe, consequentemente, a gente está tratando desse bebê. E de todo o futuro que ele tem pela frente. De todo o Para que futuro. quando ele tem um bom suporte da mãe, e com a mãe bem psicologicamente, né? Sim, porque por si só, essa mãe, ainda que ela tenha o que a gente chama na psicanálise, né, de um ego forte, de uma, digamos, uma boa resistência emocional, uma boa condição, um bom aparato psíquico e emocional, ainda que ela tenha isso, ela vai ter dificuldades. Por Muita mais dificuldade. preparada que ela esteja, ela ainda vai ter dificuldades. Imagina se ela não for, não tiver, né? Aí a dificuldade vai vir maior, né? É. Aí, Ju, veio uma pergunta, duas perguntas aqui para você, ó. tá, vamos Perguntar, lá. ó, percebi que gritar causa o mesmo efeito que bater. Isso é real? Eu não entendi. Causa o quê? Efeito que bater? Repete pra mim. Gritar com a criança causa o mesmo efeito que bater. Se isso realmente é real ou não. Se gritar com a criança causa o mesmo efeito que bater, Exatamente. Se é isso é ou isso? não. Exato, isso aí. Ah, tá. Depende da criança. Eu não tenho como afirmar que para todas as crianças vai ser do mesmo jeito, né? Agora, quando a gente fala assim, de violências, se essa criança for sensível, se essa criança não estiver acostumada a ambientes barulhentos, o grito para ela vai ser pior do que uma agressão física, entende? Então, assim, Entendo. vai ser de caso a caso, mas não deixa de ser algo que vai perturbar. Eu acho que o grito, Anderson, ele fala de um lugar ali na maternidade em que muitas vezes é a mãe que não sabe o que fazer. Não é o filho que tá merecendo ouvir grito, sabe? É a mãe que já tá totalmente esgotada, estressada e chega numa situação que é o grito que vai ser a alternativa ali para conseguir expressar toda estresse, toda o nervosismo, toda a dificuldade dela de conduzir aquela situação com o filho, né? É o momento que ela esvazia também, que ela já tá cheia do dia e chegou na hora que a criança fez uma coisinha assim, ela dá um grito porque não aguenta mais. Tem essa também. Tadinho do filho, né? Virou alvo ali de uma série de coisas. Por isso que eu falo, às vezes a gente está mal resolvido, né? Às vezes a gente não tem algumas questões ali muito impactantes e a gente está tentando fingir que elas não existem e tentando seguir a vida, né? A vida vai, segue, segue, segue. A gente percebe que na verdade lascou. Lascou porque o filho, ele nada mais está fazendo do que tentar sobreviver diante de uma mãe que já está no limite. Né? E às É, vezes ele também vai, o comportamento dele fica afetado por conta da mãe, quando ela está esgotada, quando ela está, né? Existe até o burnout materno, né? Veio uma outra pergunta boa para você aqui, ó. Como podemos nos controlar para não gritar com as crianças? É difícil se policiar, principalmente quando estamos na TPM. Na TPM é difícil muita coisa. É muita coisa Então, difícil. olha só, né? Engraçado isso aí, porque eu ouço muito assim na clínica, com mulheres, né, com mães, essa questão da TPM. Mas a TPM, gente, já é uma coisa ali que já é mais prevista, né? Você sabe que você vai passar. Você já se Exato. conhece minimamente para você saber os efeitos. Então, assim, o que que falta muitas vezes, Anderson, é comunicação. Então, como é que a gente faz para não ter que chegar ao ponto de gritar?
Eu já amanheci virada no giraia, eu já amanheci com a pá virada, entendeu? Já sei que eu, no menor, assim, sabe, na pisadinha do calo, eu já vou explodir, eu sinalizo pro outro. Eu aviso, não tô boa hoje não, hein? Acontece aqui em casa, né? Tem que acontecer na casa das mães, porque assim, ela precisa sinalizar. Não é óbvio. Às vezes a gente acha que é óbvio e que o outro vai saber que a gente está de TPM, que a gente não vai estar bem. A gente precisa sinalizar. Hoje eu não estou nada bem. Hoje o meu humor não tá bom. E assim, o que puder, a gente vai postergar decisões importantes, coisas que podem ser feitas depois, a gente deixa mais pra frente, gente. Sabe? Não fique insistindo ali num dia em entuchar de atividades e de compromissos, num dia que Não você não tá adianta. legal, porque só vai piorar. Você não vai fazer nada, ainda você acaba atrapalhando o outro sem querer que quer fazer. Ah, com certeza. Com certeza. E assim, acaba sendo tóxico, né, Anderson? Não só para a saúde dessa pessoa, a saúde integral, sabe? Porque o nosso corpo, ele vai refletir aquilo que a gente guardou, sabe? Então tem uma série de coisas ali que a gente achou que, né, tava ok, mas que foi lá e transbordou. E aí isso prejudica a pessoa, que prejudica quem tá em volta dela, prejudica as relações, compromete toda a rotina, a vida, as atividades. É doído, né, Ju? Não é simples assim É como as doído. pessoas. Ó, tem uma outra dúvida aqui da uma galera que está perguntando como que eles fazem para poder escolher o psicólogo adequado. Na parte de gestação também. Interessante. Olha só, Anderson, psicólogo é uma pessoa que precisa estar atenta ao outro, sabe? E é um encontro que a gente vai avaliar se dá certo. Não tem como prever até você fazer o teste, né? Então, às vezes, você vai precisar testar com várias pessoas. Ah, eu tentei fazer terapia, mas não deu certo. Será que não deu certo? Aquele profissional contigo naquele momento que você estava vivendo, né? Então, assim, na minha abordagem, o que eu mais preconizo é o vínculo. Porque eu acho que o vínculo com o terapeuta é fundamental. Ele tá diante de você, ele tem que ser uma pessoa de confiança, você tem que se sentir à vontade ali. Você tem que. É como se você estivesse se abstraindo do mundo naquele momento que é seu, no seu momento É terapêutico. aquela famosa química, né? Tem que bater a química também entre o profissional e Tem o que bater paciente, a senão não vai. química. Eu falo match, tem que dar o match, né? E, inclusive, quando a gente fala de questões maternas. Sabe por quê, Anderson? Infelizmente, porque nós psicólogos somos seres humanos, né? Então, o que que eu vejo, o que que eu ouço de queixa muitas vezes? Que as mães, elas vão e falam, sabe, das suas questões, do que fez, do que fracassou, né? E às vezes há um desmerecimento ali da pessoa, sabe, que está diante dela. Ela acha que aquilo, nossa, que bobagem. Meu Deus, por que que ela chorou? Porque desmamou o filho, sabe? Meu Deus, ela tá se culpando porque teve que dar um beliscão no menino. Gente, são as questões dela, né? Ela ficou, sei lá, mal durante uma semana porque ela falou um não. Acontece, né? Então a gente tem que perceber se esse vínculo vai fluir. Então, por isso que eu falo, o psicólogo ele não inicia direto assim a psicoterapia, né? Ele precisa desse momento de avaliação. Então, quando você entra ali no seu ambiente terapêutico, você e o profissional que está te atendendo, a primeira coisa é um avaliar o outro. Não é só o Exato. psicólogo que está ali avaliando, tratando das questões, vendo no que vai ser possível ajudar, né? Até Como porque também. principalmente a pessoa, né? O paciente, ele vai ter que avaliar. Gente, acho que esse profissional não é para mim. Ele me disse falas que não faz sentido algum. Eu não me senti acolhida. Eu acho que não vou me sentir bem. Eu não vou conseguir trazer os meus problemas.
sorry, cara, vamos pro próximo, vamos tentar de novo, sabe? Até porque também, se a profissional que está atendendo o paciente vê que ela não vai conseguir dar um suporte para o paciente em algum caso, vê, acho que eu não vou conseguir ajudar o meu paciente. Acho também que a psicóloga tem que ser franca também e realista, ser verdadeira, de passar para o paciente, olha, eu não vou conseguir te ajudar por essa questão, então eu prefiro que você procure um outro psicólogo nessa questão e nessa questão para poder te ajudar melhor do que eu, porque senão você só vai vir aqui para ser, querendo ou não, mais um número. E ao invés de você ajudar o paciente, você acaba não atrapalhando mais, mas você acaba não produzindo para ele o que ele veio procurar também. Tem esse papo, né? Exatamente, exatamente. Se torna pouco eficaz, né? Ele Isso. poderia ali passar por um tratamento muito mais específico para o que ele precisa e você tirou essa oportunidade dele, gente. Porque às vezes, enfim, a gente achou que ia para frente e tal. Então, a gente tem que ter essa franqueza, a gente tem que ter essa humildade do ponto de vista profissional, de às vezes poder, né, chegar e falar, olha, não dá, né? Não dá. Os casos, por exemplo, Anderson, que muitas vezes a gente pode não ter alguma grande afinidade ali, a gente pode, com muita sutileza, dizer para a pessoa que existem outros profissionais que já têm um conhecimento mais apropriado, que vai conseguir conduzir ali o comportamento, as situações, a evolução do processo terapêutico. E essa pessoa vai até se sentir mais respeitada, sabe? Mais considerada nessa relação. Não vai sair dali falando mal de psicólogo e achando que é, isso não é pra ela e pronto, acabou, né? E aí não vai ser mais uma experiência traumática na vida. Porque às vezes você vai com um trauma e volta com dois. Não dá, né? Até porque quem não conhece o atendimento, né, em geral, pensa que às vezes, principalmente quando o paciente é particular, a gente vê muito isso, né? Vê e ouve muito. Ah, mas eu acho que ela já podia dar alta para mim. Acho que ela deve estar me segurando só pelo dinheiro que ela está recebendo. E não é isso, as pessoas não entendem isso. Mesmo quando é particular ou quando é convênio, o atendimento é o mesmo. Até porque se a profissional está segurando o paciente só pelo dinheiro dele, ela não consegue segurar, porque tem uma hora que ela não tem mais argumento com o paciente. Nem para ajudar, nem para dar dica, nem para falar para ele tomar a direção. Porque ela automaticamente, quando ela começa a pensar nisso, isso eu falo em pessoa, nem em profissional. Quando a pessoa começa a pensar só no dinheiro que está entrando, ela perde o foco do atendimento que ela está fazendo também. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente, ou que vão ver essa live depois, o profissional não te segura por conta do seu dinheiro ou por conta do seu convênio, ele te segura para poder te ajudar. E quando o paciente, ele mesmo, automaticamente se dá alta, ele acaba se prejudicando mais, porque quando ele se dá alta, isso mostra que ele também não está totalmente resolvido. Que para ele tomar uma posição dessa, de automaticamente se dar alta, sem o auxílio e o aval de uma profissional, ele não entendeu o que ele está fazendo ali também, né? Tem tudo isso. Anderson, eu acho que assim, é delicado esse ponto, porque pode ter alguns casos em que a pessoa se dê alta e tá ok, né? Agora, muitas altas que a pessoa se dá é mais por uma fuga, Tô né? Do cansado que de. por uma falta de coragem de lidar com as suas questões, né? É por isso que, Também. assim, só retornando nesse ponto da psicologia perinatal e do universo da maternidade. É por isso que eu, particularmente, gosto, quando eu lido com gestantes ou quando eu lido com puérperas, de fazer uma triagem de investigação emocional. Esse é o Hum, primeiro ponto. É o primeiro isso atendimento. ajuda Porque a muito. gente vai saber que tipo de atendimento psicológico que a gente vai dar para aquela pessoa, sabe? Para aquela mulher que me procurou. Porque, assim, é uma avaliação, é um questionário, a gente vai tratar de vários assuntos, vai ter uma noção do grau dos sintomas dessa mulher, seja de ansiedade ou de depressão ou de estresse.
né? Então a gente vai ter noção de questões, de problemas que ela vem enfrentando, do que é dificuldade para ela ali, e a gente vai dizer, então, né? Eu consigo dizer se aquela mulher precisa, depois dessa avaliação, de uma psicoterapia, e aí pode ser uma psicoterapia breve, porque na gravidez, gente, não dá pra gente ficar fazendo psicanálise raiz ali, tratando das questões todas da vida, não. Tem que ser coisas pontuais. O bebê vai nascer, essa mãe precisa evoluir no processo terapêutico, né? Então pode ser uma psicoterapia breve, né? A gente também pode oferecer só algumas sessões de acolhimento, acolheu alguma dor, alguma questão específica, ou de orientação. Às vezes essa mulher só está pouco informada, ela desconhece algumas coisas, que depois que a gente fala um pouco sobre parto, fala sobre amamentação, fala sobre algumas coisas que podem surgir ali no puerpério, que podem ser dificuldades para ela, né? Fala de como ela pode lidar melhor com relação às pessoas que vão dar opinião. Fala de como que ela vai incluir esse parceiro, entendeu? E aí pronto, já foi curativo, essa mulher já saiu, já tá bem, já ok, né? Já tá feliz, Mas tudo né, isso pelo precisa de uma avaliação, né? resultado. Exatamente. Não é tão difícil assim a pessoa, eu quero uma ajuda. O difícil é o primeiro passo, né? Mas depois que tá lá fica tudo mais fácil. O segredo é o primeiro passo e ter alguém para te encorajar a você ir, né? Porque muitas das vezes, igual a gente voltando ao assunto que a gente estava antes, você precisa de alguém para poder falar assim, ó, vai, você precisa de ajuda. Psicólogo não é para doido, entendeu? Ainda existe isso. Então precisa dessa questão, principalmente do companheiro, começar a entender essa questão também. Falar assim, ó, você precisa de uma ajuda, um suporte que muitas vezes eu não consigo te dar agora. Então você precisa de uma profissional assim, né? Igual aqui veio uma pergunta agora, como que a gente consegue identificar que a mãe está com uma depressão pós-parto? Anderson, a depressão pós-parto, ela não diferencia muito de uma depressão normal, de um transtorno depressivo. Quais são os sintomas principais? Tristeza recorrente, a mulher teve alteração no sono, teve alteração no apetite. Nem sempre ela rejeita o filho. O que muita gente tem como mito na depressão pós-parto é que toda mulher que tem depressão pós-parto rejeita o filho e não é bem assim. Às vezes ela quer cuidar do filho, mas ela não tem energia, ela se sente muito cansada, então vem um cansaço excessivo, vem uma dificuldade, uma lentidão para tomar a ação, sabe? Para agir diante das demandas dessa criança ou das coisas do funcionamento da casa, das coisas ao redor dela. Então você percebe ali que aquela mulher ela tá diferente, ela tá mais acuada, ela tem choro frequente, choro constante, a sensibilidade dela tá super aguçada. Agora a gente tem que tomar cuidado também de diferenciar a depressão pós-parto com o baby blues, porque o baby blues ele é comum e ele é esperado. É como se fosse uma labilidade, uma oscilação emocional muito grande, que pode ter algumas pitadas desses sintomas que eu falei, dessas características aí, nesses primeiros dias do bebê. Então é normal, tanto por conta do ponto de vista do organismo da mulher que está tentando voltar, né, ao seu ritmo normal, dos hormônios, quanto também da adaptação, dela estar se sentindo mãe e responsável por outra pessoa. Então ela também está aprendendo a amar o filho dela. Esse amor não vem com ele da maternidade. A gente acha que já vem pronto, que houve uma explosão quando nasceu e ela começou a amar. Não é assim. É um amor que vai sendo construído, né? Então, o baby blues ele acontece, são uma série de oscilações emocionais ali, que envolve também tristeza, o choro fácil, né? Tem um comentário aqui, a mãe de um Arco-íris. arco-íris. Eu tive um puerpério da depressão. Então aqui, né, eu vou dizer para essa mãe, se ela quiser colocar o nome dela, fique à vontade, mas eu vou dizer para você, né, que está acompanhando. Achei até legal o nome do Instagram, Mãe de um Arco-Íris, porque eu já passei por isso também, eu já estudei bastante isso. Depois que a gente tem um bebê, uma perda gestacional,
a gente tem um outro filho, só para quem não sabe, e esse é chamado de bebê arco-íris, quando esse bebê nasce, né? É um bebê arco-íris, né? E tive um puerpério da depressão. É muito comum, realmente. É comum, talvez até por questões dessa perda anterior, que poderiam ter sido validadas, trabalhadas, compreendidas, faladas, né? E não foram. Então, de repente, essa mãe teve algumas questões e chegou à depressão, né? Então, acontece em alguns casos, mas é olhar para frente. O que que a gente pode fazer agora? Se você ainda se sente nessa posição aí dos sintomas depressivos, ainda dá tempo de você buscar algum auxílio. Ou se para você está melhor agora, então concentre as suas energias e seus esforços agora para você cuidar desse bebê, dessa você, né? Sempre respeitando e fazendo memória e lembrança do filho que se foi. Não tem problema nenhum. Se um dia você tiver vontade de falar disso e chorar pelo seu filho que se foi, você tem esse direito, né? Porque às vezes a gente tem falas cruéis até, né? Como assim, não, imagina, depois você tenta de novo. Ainda bem que estava no começo. Gente, por favor, não falem isso para uma mãe que teve uma perda gestacional. Em qualquer período, ela pode ter descoberto a gravidez num dia e no outro sofrer um aborto espontâneo. Se você tiver falas como essa, isso pode até ser ofensivo para essa mulher. Porque você não está falando de qualquer pessoa. É o filho dela que se foi. Aquele filho que morou dentro dela. Pode ter morado uma semana, um dia, ela pode ter se sentido mãe por um dia e depois já não mais. Mas assim, essa vida existiu, né? Então a Exato. gente tem que deixar lugar sim para essa mulher viver esse luto. Deixa ela chorar, ela quer chorar? Ah, não, não chora. Não, gente, deixa ela quer chorar, ela chora, né? Ela quer ficar ali recolhida, ela quer poder ter uma lembrança, né? Eu, por exemplo, Anderson, quando eu tive uma perda gestacional, eu estava fazendo terapia, e me ajudou muito, né? Não era um psicólogo perinatal, na época eu não sabia que existia, né? E eu fiz uma carta pro meu bebê que se foi, entende? E essa carta eu vou guardar para sempre, porque é meu filho, né? Dentro do que eu acredito, dentro do que eu vivencio, do que faz sentido para mim, o meu filho olha por mim lá do céu, entende? Né? Então, assim, a gente precisa validar, né? Essa mãe, né, sofreu, teve, passou dificuldades, né? Ela tá me dizendo aqui que passou ainda bem e hoje ela ama o bebê. Que maravilha! Porque talvez ela valorizou muito mais o amor do filho que ela tem, porque ela teve essa perda anterior. E ela também conseguiu ver o quanto que a vida é rara, o quanto que a gente não controla, porque a gente, às vezes na maternidade a gente tem a sensação que controla tudo, né? Controla Verdade. não! Controla não, vai acontecer imprevistos, você vai se descontrolar, e vão acontecer ali situações em que você não vai saber como lidar, o que fazer. Tá tudo bem. E é só porque você não deixou de ser ser humano quando virou mãe. Continua sendo ser humano. Exatamente. E nessa questão também, Ju, de perda, eu recebi bastante perguntas sobre isso, diferentes escritas, mas a questão é a mesma. Porque eu estava lendo, né, quando eu estava pesquisando sobre o assunto, porque para mim era realmente muita novidade, que vocês também trabalham na questão quando o bebê vem a óbito, né? Como que é feito todo esse trabalho, assim, nessa questão do óbito? Igual é uma questão que realmente não é fácil, né? Nenhum tipo de Não. óbito é fácil. Ainda mais quando você carrega um bebê por 9 meses, que você tem a gestação interrompida, ou essa criança vem a óbito depois da gestação, não é algo tão simples assim, né? Os mais antigos falam até hoje que para eles vão antes dos filhos, e é uma dor muito grande quando o filho morre antes do pai, né? Tem essa questão na Sim, cabeça, né? Independente da idade. exatamente. Anderson, é verdade. Essa sua fala faz total sentido, porque parece que quando acontece de um filho morrer, ele pode ter 40 anos.
ele pode ter uma semana na barriga, o que seja. Quando acontece do filho morrer antes do pai ou da mãe, isso meio que contraria a ordem natural da vida, aquilo que a gente espera da ordem natural das coisas, das gerações, sabe? Então, é toda uma ruptura ali que a gente vai trabalhando em cima disso, né? Porque é muito delicado, né? Como você falou, é sempre difícil né? Quando a gente fala questões de óbito, lidar com a morte, lidar com a perda, com a ausência, né? É sempre delicado e é uma coisa muito pessoal, é uma coisa da ordem do sentimento único de cada um, porque cada um vai ter uma reação diferente, sabe? Cada um vai ter uma reação diferente. Então, assim, dependendo do espaço que essa pessoa está, ela pode estar numa maternidade, por exemplo, e ter uma psicóloga perinatal lá. Ela vai até lá e às vezes essa pessoa não quer a profissional e tá tudo bem ela não querer, ela tem o direito de não querer a presença da profissional. E às vezes ela só quer que a profissional chegue e segure na mão ou depois, quando ela vai trabalhar esse luto, já num outro momento, depois já da perda, ela só quer poder falar da perda do filho, ela quer contar a história dela sem ser julgada, sem ser, Exato. sem ser exposta, sabe? Sem que as pessoas tenham esse tipo de fala, de tipo, ai, mas ainda bem que, né? Ainda bem que foi antes, ou então fala com essa mãe de um lugar muito assim, sabe? Do senso comum e sem essa sensibilidade. Era o filho dela, ela tinha muitas expectativas, ela teve o filho imaginado, que é diferente do filho real, e isso nunca se tornou realidade, e isso foi difícil, foi doloroso, sabe? O filho, ele nunca morre sozinho. Quando a gente fala de perda, tanto a gestacional, quanto depois, natimorto, quando o bebê nasce morto, quanto depois, bebês que nascem e por prematuridade ou outros problemas de saúde acabam falecendo logo depois do nascimento, esse filho, ele nunca morreu só ele. Exato. Ele morreu os desejos do pai, da mãe dele, ele morreu uma série de expectativas, de sonhos, se foram junto com aquele filho. Né? Por isso que às vezes a gente tem que fazer valer essas lembranças dessa mãe. Né? Porque isso ela vai conseguir elaborar o luto muito melhor. Quando a Exato. gente consegue dar espaço para ela de chorar o que ela precisa chorar, até para ela seguir em frente. É mais Até para não fácil, né? impactar na vida dos filhos que podem vir mais adiante ou dos filhos que já existem. E fora no convívio familiar também, entre ela, o marido, se tiver mais filhos, ou principalmente entre ela Sim. e o marido. Para não ter aquela culpa, né? De que a culpa é sua, a culpa é sua. Essas coisas também. Ah, Que na sim, é um lugar casos, muito perigoso, né? alguns casos sempre Quando a tem essa gente, questão. A culpa é sua, a culpa é sim, sua. às vezes pela dor, pelo desespero, a gente coloca o outro ou se coloca num lugar de culpa, né? É culpa minha porque eu deixei de fazer isso, ou é culpa do meu marido porque eu passei nervoso e tive sangramento, enfim. É muito delicado. Então, são esses casos também que a gente acolhe, que a gente recebe, né? E que a gente trata. Às vezes, ali com algumas sessões, a pessoa já se sente mais preparada para poder voltar a todas as atividades, para conseguir falar novamente em maternidade, sem que isso seja um abismo, sem que isso seja tirar a casca de ferida, sabe? Até para ajudar a cicatrizar um pouco da dor que a pessoa sente. Sim, sim. Porque, Nossa, veja, pode ir, continua. quando a gente fala na maternidade, é sempre assim, o nascimento é um lugar da vida, né? Maternidades, os espaços físicos, né, onde os bebezinhos nascem, na maternidade, casa de parto,
a gente fala muito desse início da vida. Então ninguém está preparado para ver a morte aonde se espera a vida. Exato. Não estamos, não estamos preparados, né? Então é todo um trabalho que precisa ser feito com aquela mãe lutada, com o pai também, porque às vezes assim, o discurso pro pai é assim, cara, você vai precisar ser forte, dá força para ela. Meu, esse cara também foi pai. Ele pode não ter tido contato com esse filho existiu na cabeça dele, ele estava nessa expectativa, ele também precisa viver o luto dele, do jeito dele. Às vezes o luto dele, que ele vai precisar viver, é cantar, é fazer alguma coisa em que ele vai expressar de alguma maneira, sabe? O sofrimento dele que ele vem sentindo. Tá tudo bem. A gente só precisa acolher. A gente só precisa acolher e validar, não desmerecer. Não desmerecer a dor do outro, nem na situação de luto e nem em outra qualquer situação, né? Porque a maternidade ela é cheia de dores. E é muito comum às vezes a gente achar que é bobagem, que é besteira, que é frescura. É o que os mais velhos falam para a mãe de primeira viagem, né? Ah, isso é frescura, eu já passei por isso. Né? Eu sentia a dor, mas eu aguentava calado, né? Porque tu aguentou calado que a outra aguenta também, né? O corpo humano, ele responde de forma diferente para pessoas diferentes, né? Às vezes o que dói em você não dói em mim. Às vezes o que dói em mim não dói em você. Isso não é, né, nada de anormal. É o ser humano. Questão sentimental. Um ser humano que tem as suas próprias características. E esse ser humano que está chegando, ele não nasceu para preencher nenhum lugar. Ele não Exato. nasceu para atender ao desejo dessa mãe, desse pai. Ele não nasceu para fazer espaço, no caso de luto, por exemplo, de um filho que se foi, sabe? Ele nasceu para viver a vida dele, para expandir o potencial que ele tem, que ele vai desenvolver como ser humano, como um Exato. indivíduo que ele é. Por isso que a gente precisa falar mais sobre maternidade, paternidade e esse preparo que é necessário para viver esse momento. Não é algo assim já estabelecido, não. Exato. Tem uma outra pergunta aqui, da mesma pessoa, mãe de arco-íris. Se podem ficar sequelas após a depressão e se só na terapia ela consegue saber se pode ou não ter essas sequelas após a depressão. E quais são essas sequelas, algumas delas? Bom, quando a gente fala em sequelas, tem que tentar entender de que ponto de vista se refere. Porque, por exemplo, tem mulheres que sentem no corpo, sentem dores intensas em determinados períodos, por exemplo, do seu ciclo gestacional, do próprio ciclo menstrual, ou alguns períodos específicos do ano, sentem dores intensas que remetem ao aborto, por exemplo. Tem mulheres que, dependendo da circunstância, da depressão no puerpério, né, no pós-parto, elas sentem a dor do corte que sofreram, da episiotomia. Então, e assim, mesmo depois de cicatrizado, ela sente, né? Ela sente muitas dores, incômodos nas costas. Então, pode ser que seja sequelas físicas, mas que tenham fundo emocionais, né? E tem aquelas chamadas sequelas emocionais, que aí é muito individual, aí depende da pessoa. Tem mulher que não vai conseguir novamente ver outra grávida por um período, que vai sofrer, que vai entrar em crise, que vai lamentar, né? Então, depende, né? Tem outras que desenvolvem um transtorno de ansiedade chamado tocofobia. Tocofobia é um tipo de transtorno de ansiedade que é muito comum nessa área perinatal,
E ele é o medo excessivo, é aquele medo extremo do parto, de ser mãe, dessas questões que envolvem a maternidade. Né? O medo de ser mãe, é o medo da maternidade, é o medo do parto. Então, a tocofobia é um transtorno de ansiedade, por exemplo, que pode ser sequela de uma depressão pós-parto, medo de uma nova maternidade, medo de ficar grávida, medo de passar por tudo de novo, né? São esse tipo de sequelas aí que a gente pode dizer, né? Do ponto de vista emocional. E aí, é claro, por isso que eu falo, com uma avaliação específica mesmo, profissional, um olhar profissional para esse tipo de conduta, de caso, é que a gente vai poder dizer, né? Se aquela mulher vai ficar bem, se ela vai conseguir conviver com isso, ou se vai precisar por um tempo aí desse suporte da psicoterapia, né? Aí é uma questão muito individual mesmo. Exato. E muitas vezes também isso daí acontece quando a mãe já teve um parto antes e passou por algum apuro no parto, né? Aí às vezes ela tem esse tipo de medo também. Ai, Anderson, é até triste de falar, sabe? Porque se a gente for adentrar nesse assunto, é assim, o parto, ele pode ser uma experiência incrível para a mulher. O parto, ele pode ser, do ponto de vista sexual, do ponto de vista maturacional dessa mulher, uma, um avanço, o acontecimento, assim, que seja um divisor de água, sabe? Transformador, espiritual, em todos os sentidos, isso pode ser extraordinário. Mas a gente tem uma vivência de parto muitas vezes tão maltratada que, infelizmente, o que pode ser uma benção se torna uma maldição. A mulher sofre violência obstétrica, a mulher não é respeitada, esse bebê chega de uma maneira abrupta, ele não foi bem conduzido, essa mulher não conseguiu vincular com o bebê. Nossa, aí a gente tem show de horrores, né? Show de horrores. E aí, se ficar sequelas disso, é onde pode se instalar essas sequelas emocionais, esses traumas, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil, tanto para a mulher cuidar desse bebê, quanto para outras futuras experiências na maternidade que ela venha a ter. Exato. Não é fácil, né, Ju? Resumindo o contexto todo, não é fácil ser mãe também. Não, não é fácil ser mãe, né? Porque mulher. Hoje em dia, né, a gente está num lugar de sociedade, a mulher, eu digo, né? Que é assim, Anderson, as pessoas querem que a gente trabalhe como se a gente não fosse mãe. E quer que a gente seja mãe como se a gente não trabalhasse, né? Então, Exato. eu gosto muito dessa frase de Freud que ele diz que o maior desafio do ser humano é amar e trabalhar. E eu acho que para mãe isso faz total sentido, porque a gente busca esse equilíbrio. A gente não quer ser só mãe, porque não é só esse papel que existe para nós. Nós somos múltiplas, nós somos Exato. variadas, a gente quer muito mais da vida, né? Então, a mulher, quando se torna mãe, ela carrega uma responsabilidade a mais e aí ela vira alvo de muitas coisas e a gente precisa cuidar, né? Exato, Ju. É difícil esse Exato. equilíbrio. Eu falo que é equilibrar os pratinhos ali, né? É tentar equilibrar os pratinhos. Muitas das vezes uma hora vai tombar mais que a outra, né? Não dá para ter esse Vai, equilíbrio. com certeza. E se não tombar, eu até falo para algumas mães, né? Faz favor, espatifa esse pratinho no chão, porque tem pratinho que já não cabe mais pra gente. A gente tá tentando equilibrar coisas que já não faz mais sentido, sabe? Né? E Então, muitas vezes não tem necessidade dependendo, a mais, né? Mas melhor solta logo isso e segue. solta, solta, se desapega. Vai ter determinados momentos da vida, claro, né? Isso são fases também que a mulher, a mãe, acaba vivendo. Que ela vai precisar é, se focar numa determinada área. Por exemplo, agora eu sou muito mãe, porque eu tenho um bebê de 1 ano, eu tenho, nessa situação de pandemia, outros 2 filhos, então eu cuido muito da maternidade. Mas não dá para eu querer ter uma alta performance na maternidade, no trabalho, na vida conjugal, como filha, sabe? Como amiga.
Não Gente, dá para a um gente tem que tempo, né? tentar o possível, né? Esse negócio de alta performance é coisa para atleta, meu. Ele vive daquilo. Você, que é mulher, que é mãe da vida real, vamos cair na real aí que a gente vai ter que tratar uma coisa de cada vez, né? Exato. Ju, e só para a gente finalizar, né? A intenção realmente do projeto é essa, trazer diferentes pessoas e diferentes profissões para poder passar para o pessoal algumas informações como essa que muito tempo trabalhando com você eu não conhecia, né? E até hoje trabalhando com o pessoal da psicologia eu também não conhecia, né? Mas fico feliz por tudo isso. Desde já quero te agradecer pela participação em tudo aí. E aproveitar essa galera que está te vendo aí, quem vai ver depois, deixa uma mensagem para essas mães aí, para quem pensa em ser mãe, para quem já é mãe, deixa alguma orientação para elas aí. Ai, gente, o que eu posso falar, né? Bom, a maternidade ela é intensa, né? Eu não vou categorizar como boa, ruim. Isso tudo vai depender das experiências que acontecerem para cada mulher, né? Mas a maternidade, independente se vão acontecer coisas boas ou ruins, é uma excelente oportunidade para você se descobrir, para você evoluir como ser humano, né? E para você começar a se cuidar de um jeito muito diferenciado do que você se fazia antes, né? Porque como eu falo, às vezes num preparo de uma paternidade, de uma maternidade, aquela pessoa já ganha um salto assim no desenvolvimento, sabe? Como ser humano que ela nem imaginava, que ela nem esperava, né? E a maternidade, ela é uma coisa muito não só intensa, como transformadora. Eu acho que vai ser assim, se a mulher realmente encarar isso como algo especial que pode transformar a vida dela, se ela mergulhar de cabeça na maternidade, ela vai sentir que vai valer a pena todo e qualquer sacrifício, sofrimento, sabe? Vai valer a pena, ainda que seja difícil, porque ela vai começar a olhar para o filho e vai começar a olhar para ela. Precisa, né? Não esqueçam disso. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você quer que seu filho seja bem cuidado, se você quer que seu filho seja bem amado, se cuide e se ame antes, né? Faça Exato. isso por você. Aquela questão, né, que até a minha própria terapeuta, né, me sinalizou esses dias da máscara de oxigênio. Se você está num avião e precisa salvar o seu filho, primeiro põe a sua máscara, porque É senão pode exemplo, morrer né? os dois. Põe a sua máscara, né? Se garanta, não tenha medo de às vezes parecer egoísta, porque você vai precisar se posicionar enquanto pessoa. Você não vai deixar de ser um ser humano, não vai deixar de ter necessidades porque se tornou mãe. Então, para aprender a fazer isso, você vai ter que, muitas vezes, é, fazer essa transição de papéis, né? Ora eu sou mãe, ora eu Exato. sou esposa, mas no fundo eu sou só um ser humano. E nunca vai ser fácil, né, Ju? Tem essa questão, né? Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil Para pensar em ter algumas um. vai ser mais leve, para outras mais difícil, né? Aí são várias as realidades, o ambiente, tudo interfere. Mas Mas é nada muito está. importante saber isso, que independente de qualquer coisa, existem profissionais que têm conhecimentos específicos que podem ajudar. E a gente nem Exato. imagina, né? Como que pode, né? Ter profissional específico para tratar do início da vida ali, né? Para acolher, para cuidar de uma mãe, para cuidar de um bebê, da relação dos dois, para cuidar do pai, para cuidar da avó. Como assim, né? Existe sim. A gente tem que estudar. O ser humano tem inteligência, né? Eu, dentro da minha fé, acredito que Deus fez o ser humano com inteligência para que ele desenvolvesse os dons, né? E nisso aí, para a gente poder ajudar as pessoas. Então, não ter vergonha em nenhum momento se sentir que precisa de ajuda, de um suporte, de uma avaliação, vai e faz. Porque, engraçado, Anderson, eu sempre falo muito isso, assim, sabe, nos meus conteúdos lá no meu Insta.
nas minhas postagens de Face, WhatsApp, até nas minhas conversas com pacientes eu falo. A gente faz o pré-natal habitual lá com o ginecologista porque é protocolo, né? Tem que cuidar, tem que fazer exame, consulta, etc. Então a gente cuida do corpo, né? A gente está avaliando o Exato. corpo do bebê e o corpo da mãe. Mas a gente esquece que o mental é muito, extremamente importante e vai governar todo o resto, tanto da mãe Exato. quanto do bebê, né? Vai determinar muita coisa, vai influenciar em muita coisa. Então, sim, eu sou defensora do pré-natal psicológico, que é também um tipo de atendimento para essa fase da vida. Eu sou defensora da saúde mental materna, levanto bandeira. Essa semana fiz um monte de vídeos para falar sobre as dores das mães, para que mulheres que estão grávidas também possam se preparar. A gente tem que falar para a sociedade. Hello, gente, vamos acordar. Esse início da vida é importante. A gente pode evitar muitas doenças, problemas no futuro. Vai sair muito mais caro, vai ser muito mais doído, muito mais difícil, né? Vamos cuidar agora, já desde o início, né? Não vamos negligenciar, não. Vamos achar que é bobagem e só fazer lá o pré-natal habitual. No mínimo, uma avaliação, hein, grávidas que estão aí de Exato. plantão. No mínimo, uma avaliação seria importante, até para a grávida respirar. De repente fez lá a investigação psicológica, viu que vai bem. Nossa, ela fica tranquila, ela vai ter um parto até mais calmo, mais prazeroso, com mais informação. Tá tudo certo, vamos lá. Toca o Exatamente. barco. Então é isso aí, Ju. Muito obrigado por tudo, tá bom? Quem tá vendo a gente aí, segue a doutora Juliana lá. Segue a gente também no projeto, que se possível, toda semana vai tentar aparecer um pessoal diferente aí para trazer informação boa. Semana que vem a gente vai ter um professor de radiologia aí, para poder passar para a gente as vivências do hospital, da profissão e de tudo mais aí. Tá bom? Olha que Ju, interessante. precisando, estamos sempre aí, tá bom? E sem palavras aí, o que você precisar de mim, a gente está sempre aí, tá bom? Muito obrigada, Anderson, pelo prestígio, pelo convite. Agradeci esse momento. Para mim foi muito legal o papo, sabe? Super leve, é um assunto que eu amo falar, então super gostei. Quem quiser falar comigo, vai lá, me procura, acompanhe. Se tiver interesse, né? Se não quer ser mãe, se quer ser mãe, se não tá pensando nisso, vai lá e de repente a gente troca informação, bate papo e busca auxílio, busca ajuda. É isso. Beijo, muito obrigada. Beijo para você e para quem está assistindo a gente aí. Obrigado por tudo. Semana que vem Valeu, tem mais. pessoal, valeu.